Não é, eu tô... Olá, meus amores. Bom dia, senhora. Bom dia. Oi, senhora. Oi, senhora, bom dia. Desculpem que eu estava falando com meu filho. Aí eu tirei o áudio, porque eu estava gritando com ele aqui, aí eu tirei o áudio. Vamos lá, meus chuchucos. Que saudade de vocês. Como foi de férias? Mano, tu sabe que esse bagulho vai olhar aqui na minha cara. Olha o tamanho disso. Põe para eu ver. Estica ela. Ficou boa. Não fica sobrando, não. Pô, fica voltando aqui, ó. É porque ela tá ao contrário, filha. Aí, ó. Foi boa? Não. Aqui. Tá pequena, mano. Tá pequeno? Tá no meu rosto aqui, ó. Tá pequeno? Então tá bom. Por que vocês não falam comigo? Ai, você não sei. O que você quer que a gente fale? Senhora, bom dia. Não sei, eu falei, como foi de férias? Vocês descansaram? Foi tudo bem? Ah, tá. Então, foi tudo bem, senhora, mas foi entediante. Bom dia, senhora. Bom dia. Professora, Hoje o Eduardo tá com o microfone? Você vai jogando enquanto o senhor não começou? Tá aqui. Vamos lá, amores. É a primeira aula de vocês? Não? É a segunda. Vocês lembram quantos alunos tinham na outra aula? 18. 18? Não, tinha 17 com a professora. Tá, então tem 16 aqui comigo. Eu Agora vou tem 16. anotar quem está, tá bom? Alguém tá com dois aparelhos? eu, senhora. Ah, tá bom. Vamos lá. Ana Júlia. Aqui. Marina Carvalho. Eu. Ana Escapassassi. É isso, né? Clara. Maria Eduarda. Eduardo. Fernanda, Gabriel, Isaac, 2 vezes Isaac, Isabela Prado, Isabela Oliveira, Letícia, Mariane. Quem que é mim? Então eu sou a Yasmin Couto. Yasmin Oliveira, né? Yasmin Oliveira, Camila, Rayane, Raíssa. Só? A Gati nunca entra, né? Eu acho que ela não tem celular. Oi? Quem falou comigo? Quem falou Eu peguei o microfone que eu tava no computador. Muito bem, muito bem. Não dava pra te responder por causa que o chat tá desabilitado. Eu desabilitei porque vocês ficam mandando um monte de mensagem no chat e aí fica entrando a tela assim na hora que eu tô explicando. Porque vocês não usam só na hora que tem que usar, vocês ficam batendo papo no meio da aula. Certo? O Lucas também não tá? O Lucas entrou. Lucas tá aí.
A Gonçalves também nunca entra? Eu não lembro. Nunca entra, Ela né? não tem celular e ela entrou numa época que a mãe dela tava de férias, então ela usava o celular da mãe dela. Mas Entendi. agora ela não entra mais. A Gati também não tem celular, né? A Gati, ela tem um Não. computador, só que é muito velho e não tem câmera no computador. Ah, entendi. E Eu acho o... que agora tá todo mundo, porque tem 20 participantes. Tá Aí, todo se mundo. vocês E entrar, o... Quem que tá faltando? E a Taborda também não entra, né? Ela nunca entra. Não, o professor na aula. Até agora eu não tô tendo aula. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Hoje são 2 telinhas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui. Carvalho, Mari. Gente, a Mari só come. Tô vendo. Toda aula minha, ela só tá comendo. É verdade. Eu comi antes, Sora, pra não te fazer vontade. Toda aula. Olha, o que ela tá comendo? Lanchão, gente do céu. é pão. Eu só tenho água. Meu Deus, vou lá pra casa dela. Vocês estão vendo aí a apostila, né, amores? Vamos lá, então. Sim, Sora. Eu vou explicar um pouquinho como vai ser esse terceiro bimestre, vai ter muito assunto, mas todos os assuntos estão interligados, é uma continuação do segundo. A gente vai começar falando de mercantilismo. Eu já tinha falado algumas coisas de mercantilismo para vocês, porque antigamente o mercantilismo ele era antes do assunto, e agora ele está depois do assunto. Então, nesse mercantilismo, nós vamos voltar a falar de algumas coisas que a gente já falou. Por exemplo, absolutismo, as grandes navegações, os estados nacionais, né, os países, os estados nacionais, a gente vai falar um pouquinho disso. E hoje a gente vai falar bastante de mercantilismo, vão ser 2 semanas falando de mercantilismo. No módulo 7 e no módulo 8, nós vamos falar sobre... Espera só um pouquinho, meus amores. Meu filho fica cantando e aí fica me atrapalhando. O módulo 7 e o módulo 8, a gente vai falar do mundo além da Europa, com 2, 3 grandes grupos que nós vamos estudar. Primeiro, na África, a gente vai falar de Bantus e Yorubás, 2 grandes grupos de onde veio a maior parte dos escravizados para o Brasil. E aqui no Brasil, a gente vai falar de Tupi, né? E a diversidade dos povos indígenas que viviam aqui no Brasil antes da colonização. No módulo 9, a gente vai falar sobre as relações aqui entre Ocidente e Oriente, o papel da igreja na colonização, do Estado, as companhias de comércio em Goa, tá? Administração portuguesa em Goa. Vamos falar um pouco, que é uma cidade que a gente pesquisou quando a gente usou o Google Earth, a gente foi lá em Goa, tá? Podemos fazer isso novamente. No módulo 10, o último módulo, aí sim a gente vai falar sobre um pouco de colonização, esse choque cultural, que é algo que a gente já está conversando há algum tempo. Vamos falar sobre mercantilismo e escravização. Tanto a escravização, o tráfico de escravos e a escravização de africanos aqui no Brasil, quanto de indígenas e toda a resistência indígena, resistência do negro, enfim, a gente vai falar bastante disso, tá? Antes de começar, a gente vai falar de mercantilismo, eu vou mudar o compartilhamento aqui. Opa! Fiz caquinha. E eu vou explicar umas coisinhas para vocês. Estão vendo o mercantilismo? Sim, Sora, eu tô vendo. Sim, sim. Então tá bom. Então vamos lá. Eu fiz um esquema para vocês entenderem, porque mercantilismo ele é meio complexo. Ele tem várias características, então a gente vai estudar essas características. Algumas delas a gente já estudou, então eu vou retomar, e algumas são novas que a gente vai ver nesse primeiro módulo. Primeira coisa, o que é mercantilismo? Tá? O que ele fala é um conjunto de práticas econômicas dos Estados nacionais entre o século XV e XVIII que visavam a acumulação de capitais. O que significa isso? Primeiro, conjunto de práticas econômicas. Tá? O que são práticas econômicas? É aquilo que o país usa para mover sua economia.
Então, quando a gente fala em conjuntos de práticas econômicas, eu estou falando que pode ser agricultura, indústria ou comércio, ou mineração. Então, eu vou ter lá, dentro do comércio, comércio marítimo, comércio terrestre, comércio intercontinental, comércio internacional, tem vários tipos de comércio. Então, quando a gente fala de práticas, de um conjunto de práticas econômicas, vocês vão ver que ele vai misturar várias coisas aí para gerar esse mercantilismo. Dos estados nacionais, a gente já estudou esses estados nacionais, a gente já viu a formação dos estados nacionais, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, a gente já viu que esses países se tornaram pioneiros e se tornaram importantes e muito, muito, muito ricos por causa do mercantilismo, tá? Entre os séculos XV e XVIII, que é a fase das grandes navegações e colonização, porque vocês vão ver que o mercantilismo está ligado à colonização, que visavam a acumulação de capitais. O que é a acumulação de capitais? Acumulação de riquezas. Não, a gente não fala acumulação de dinheiro porque não é necessariamente dinheiro, mas são riquezas. Algumas coisas vão se tornar muito importantes e muito ricas. E eles vão visar essa acumulação de riquezas, tá bom? Então, o mercantilismo são práticas econômicas que eles vão ter, feitos por esses países que são pioneiros, né? Os 5 países importantes que vocês vão ver aí na apostila. Num determinado momento, então o mercantilismo ele ocorreu entre os séculos XV e XVIII, depois a gente tem outras práticas econômicas com outros nomes, que visa ficar rico, isso que é importante. Para que exista o mercantilismo, preciso que exista uma intervenção do Estado, eu coloco a figura do rei para vocês. Por que a figura do Estado, do rei é importante? Por que o Estado é importante? Porque a gente está falando de absolutismo. E dentro do absolutismo, o rei tem poder absoluto. E ele vai comandar também a economia. Então, o rei manda na economia. O rei manda, todo mundo obedece. Tá? Essa é a base do mercantilismo. Próximo. Pacto colonial. Eu coloquei aqui Portugal e Espanha, Portugal e Brasil, para vocês poderem entender o pacto colonial, porque usando o nosso exemplo é bem mais fácil. Pacto colonial nada mais era do que um acordo entre os países. É um acordo meio que imposto, tá? Não necessariamente o Brasil concordou com isso, mas era um acordo que existia para que a colônia funcionasse, a relação metrópole-colônia funcionasse. A metrópole comanda a colônia fica quieta e obedece. Esse é o pacto colonial sempre. Então, vai existir entre Brasil e Portugal, vai existir entre os países da América Latina com a Espanha, vai acontecer, de certa forma, entre Inglaterra e as 13 colônias, que seriam os Estados Unidos, e algumas colônias que a França e a Holanda eventualmente tenham, tá? Então, o pacto colonial é um acordo entre esses países para que a metrópole fique rica. A colônia sempre vai ficar pobre e a metrópole rica. Outra característica do mercantilismo, essa nós vamos estudar hoje, a gente chama de protecionismo. Protecionismo nada mais é do que o país proteger sua economia. São diversas ações do governo para proteger a economia. Como na época existe uma intervenção do Estado, uma total intervenção do Estado, então as coisas só funcionam se o rei mandar, tá? E o rei vai fazer de tudo para proteger a sua economia. Eu vou pegar um exemplo, porque o protecionismo ele existe até hoje. Todas as economias do mundo inteiro, elas têm a proteção do Estado. Elas têm que ter a proteção do Estado, tá? Para que isso aconteça, para que esse protecionismo aconteça, eu vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Taxas de importação. Por que o produto importado é mais caro do que o produto nacional? E por que quando você viaja para outro país e vem com produtos, você paga as taxas de importação, né? E aí você tem que dar um jeitinho, às vezes, para não pagar imposto. Primeiro, porque o país ganha dinheiro com essas taxas de importação, tá? Segundo, que ele precisa proteger sua própria economia. Como que ele vai fazer isso? Vou pegar um exemplo bem fácil. Perfume. Por que o perfume importado é mais caro que o perfume nacional? Você vai comprar 50 ml de perfume, que é um frasquinho desse tamanho assim, bem pouquinho, e você vai pagar
400, 500 reais num perfuminho desse. E aí você compra um nacional, que vem um frascão desse tamanho, 300, 400 ml de perfume, que custa 80, 90, 100 reais um perfume nacional. Por que que isso acontece? Porque o perfume que é produzido no Brasil, vou pegar os exemplos aí, Boticário, Natura e tudo mais, ele gera muito emprego. Por quê? Porque todo perfume é produzido no Brasil. Então, a essência é brasileira, o álcool é brasileiro, a água é brasileira, é tudo brasileiro. Então, ali já gera vários produtos, vários empregos. O vidro é brasileiro. A embalagem de papel é produzida no Brasil. A embalagem de plástico que às vezes tem por fora, produzida no Brasil. Tudo é produzido no Brasil. O envase é feito em Itupeva, que eles tem uma fábrica em Itupeva que faz o envase. Então, chega o líquido de um lugar, chega o frasco de vidro ou plástico de outro lugar, e aqui em Itupeva eles fazem o envase. E aí você gera um monte de empregos. Tem empregos de transporte, tem as transportadoras que fazem o transporte desses produtos. Tem as lojas, que às vezes paga aluguel, às vezes é propriedade privada. Tem as revendedoras, no caso da Natura, que quase não tem loja física, elas têm que revender esses produtos. Olha o tanto de emprego que gera um perfume produzido no Brasil. Se as pessoas comprarem só o de fora, o que vai acontecer aqui no Brasil? Desemprego, todo mundo vai perder o emprego. Então, o que o governo faz para garantir o emprego das pessoas? Aumentam o preço do produto importado. Comprar de fora é mais caro do que comprar o nacional, isso vai fazer com que as pessoas comprem o nacional, garantindo o emprego de um monte de pessoas. Então, esse protecionismo ainda existe e ainda é importante, mas a gente vai ver ele melhor lá na apostila. Próximo. Expansão marítima, que a gente já estudou, a gente viu as grandes navegações e tudo mais. Isso faz as práticas econômicas funcionarem, porque a gente está falando de comércio marítimo, não só o comércio nacional, mas o comércio marítimo também, certo? Além disso, a gente tem uma coisa que vai ser extremamente importante, que a gente chama de monopólio comercial. Coloquei umas algemas aí, porque o monopólio comercial faz com que um país esteja preso ao outro. Monopólio é só um que pode fazer comércio. Monopólio comercial, só um pode fazer comércio. Vou pegar de novo o exemplo de Brasil, Portugal. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Ele não podia fazer comércio com outros países. Portugal é metrópole, então ela pode fazer comércio com quem ela quiser, mas o Brasil não. Então o Brasil tem aí uma proteção da economia, então ele não pode fazer comércio com ninguém. Isso garante que o Brasil fique pobre e Portugal fique rico, certo? Como ele consegue isso? Dominando. Ele chegou, falou que é dele, matou os índios, pegou e começou a construir coisas, falou, agora é nosso. Ninguém pôde falar nada, então ele continua fazendo, certo? Isso aconteceu com vários lugares do mundo. Tudo isso se resume no que eles mais queriam. A balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Vender mais do que comprar. Comprar mais barato, vender mais caro, tá? Então, a base toda do mercantilismo é isso. Algumas coisas a gente já estudou, por exemplo, a gente já estudou a intervenção do Estado, o absolutismo, a gente já estudou a expansão marítima, né? E agora a gente vai falar, hoje nós vamos falar de protecionismo e balança comercial favorável, e a semana que vem a gente vai falar de colonização, pacto colonial, comércio e monopólio comercial, certo? Vou voltar na apostila. Voltou para a apostila? Sim, professora. Voltou? Então, muito bem. Eu não ouvi nada. Você pode voltar aqui depois só para eu tirar o print? Eu não consegui tirar. Vou mandar para vocês na Agenda Edu. Tá bom. O quê? O slide. Ô, professora, Oi. quer que eu mando no grupo? Que a gente tem lá da sala? Você tirou print? Ok. Então pode mandar também. Professora, mas manda na agenda, Edu, por favor. Eu mando também na Agenda Edu. Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Professora, Oi. quando você tinha falado assim que comprar de fora é mais caro que comprar nacional, o próprio governo do Brasil faz isso? Faz eles fazer mais caro para fora do país? Na verdade, não é que eles fazem ficar mais caro. Eles aumentam os impostos e aí o produto fica mais caro.
naturalmente já são produtos caros, tá? Você pega, por exemplo, eletrônico. Naturalmente, o eletrônico é mais caro. Só que aí vai ter as taxas de importação. Aí ele vai ficar mais caro ainda. Certo? É isso que eu ia fazer. Eu ia comprar um celular novo, só que meu pai não compra importado por causa que ficou com medo de ser taxado. Exatamente. E tem um outro problema. Hoje, com o valor que está o dólar, por causa da pandemia, esse problema que a gente está tendo, o dólar está muito caro. Então, quando a gente compra fora, a gente compra em dólar. Então, é legal esperar o dólar baixar o valor para você comprar. Porque, por exemplo, você compra um dólar, sei lá, você consegue comprar um produto no dólar valendo R$4,50. Faz muito tempo que estava R$4,50. É uma coisa. Hoje, sei lá, o dólar dá R$6. Parece que é pouquinho, mas a hora que você multiplica pelo valor do produto, né? Vamos, sei lá, o produto é $1.000. Vai para 6 mil e poucos reais o valor do produto, né? Se o dólar for R$4,50, vai para 4.500. Já dá uma diferença enorme, né? Então é muito, tem muito disso. Você esperar muitas vezes o dólar baixar para você comprar o produto importado e tudo mais. Por isso que tem muita gente que vai para fora, compra produtos e traz meio que escondido, para não pagar a taxa de importação, né? Por exemplo, quem vai para os Estados Unidos vai sem celular. Compra o celular lá, põe um chip e entra como um celular usado. Entendeu? Professora, mas também tem gente que, tipo, leva o celular, já vai com o seu celular, lá compra um celular, né? E aí volta com esse celular. Exato. Você não pode voltar com 2. Você tem que deixar um lá. A mesma coisa, perfume. Não, professora, meu tio voltou com 2. Voltou porque com 2? Ele me deu. Meu tio, ele foi pra. Não lembro pra onde ele foi, acho que foi em Nova York. Ele deu muita sorte. E aí ele me deu um, e aí ele ficou com o iPhone que ele comprou lá. Ele deu muita sorte, porque às vezes eles não deixam entrar com 2, porque eles sabem que foi comprado. Perfume é a mesma coisa. Perfume as pessoas compram, tira da embalagem, usa até um pouco assim só para disfarçar, né? Porque quando o perfume é novo, a hora que você vai apertar o borrifadorzinho dele, ele é meio travado, ele demora um pouco para carregar, né? Então ele usa, porque se o cara pegar na mala, se ele der uma espirradinha, ele vê que já foi usado. E aí passa como um produto próprio, particular, que já foi usado, entendeu? Manda mensagem no grupo e vê se aconteceu alguma coisa. Não, eu já mandei mensagem pra Samirá. Falou que ele não começou. Quem que é? O Anselmo. Ixi, o Anselmo tem problema de internet. Professora, mas se você foi para outro país e comprou uma coisa lá, você pode trazer para cá, não pode? Pode trazer pagando imposto. A hora que você passa pela alfândega, você tem que pagar o imposto. Tem que ter nota fiscal e pagar o imposto. Se você não paga esse imposto, e aí o imposto depende do produto que você está comprando. Cada produto tem um valor. Eles confiscam o produto. Você perde o produto. Fica para eles. Não fica para eles, lógico, né? Mas depois é vendido, é destruído, depende do produto que é. Mas não entra. Professora. Oi. Você pode usar, você comprou um produto novo, um celular novo. E você já tem o que você levou para lá. Aí, se você usar o celular novo, ele já passar a ser usado. Dá para levar ou não? Eu acho que dá. Então, isso vai depender do país que você tá. Porque os Estados Unidos é piorzinho. Como é que tem alguém chegando na minha casa? Mãe, cuidado aí com a gata. Vamos lá. Continuando. Algumas coisas vão mudar. Só uma pergunta. Pode fazer? Sabe essa coisa que é escrita em... como é o nome? Rosa, aqui em cima? Habilidade extra? Ah, não precisa. Ah, então tá. Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui é coisas que eu tenho que falar para vocês. Só tem na minha apostila isso.
São as habilidades que a gente trabalha com vocês. Que eu já estou falando, os princípios mercantilista e a economia do Estado. Nossa, apareceu um negócio aqui. Vocês viram que apareceu um negócio aqui? Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Eles vão falar de algumas mudanças que vão ocorrer. Primeira coisa, valorizar a economia burguesa sobre a economia feudal. Então, o que significa isso? A economia burguesa é comércio. A economia feudal é agricultura. Então, nesse momento, eles percebem que fazer comércio dá muito mais lucro do que agricultura. A agricultura passa para segundo plano. Aqui, ó, a terra que era muito importante no feudalismo, a gente viu o trabalho na terra e tal, era muito importante, ele passa para segundo plano. Não deixa de ser importante, porque todo mundo precisa comer. Mas por que passa para segundo plano? Porque eu não preciso de terra para ficar rico. Eu posso fazer comércio marítimo, comprando produto de um lugar e vendendo no outro, ficar muito rico sem ter terras. A terra vai ser importante aonde? Nas colônias. Eu não preciso mais ter terras na Europa. Na Europa eu vou ter comércio e manufatura. E a comida vai vir da América, da África e da Ásia, certo? Então, a terra passa para segundo plano. A economia burguesa passa a ter mais valor, tá? Outra coisa que vai ter muito valor, o acúmulo, cuidado aí, o acúmulo de metais preciosos. Isso também vai ser muito importante, a gente vai ver isso agora, hoje. É uma prática de que acumular metais preciosos garante poder e grandeza para um país, tá? A gente vai ver que está tudo baseado nisso. E uma coisa que é muito, 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 muito importante, eu coloquei em azul aqui para destacar. Evitar a fuga de dinheiro para outras nações europeias, tá? Eu vou pegar um exemplo para vocês poderem entender como isso é uma prática ruim. Coca-Cola. A sede da Coca-Cola é americana, estadunidense, porque nós somos americanos. Estadunidense, então a sede fica lá nos Estados Unidos. Porém, tem fábricas da Coca-Cola espalhadas pelo mundo todo. Essas fábricas da Coca espalhadas pelo mundo todo, elas geram muito dinheiro e muito emprego. Então, vamos lá, tem uma Coca, fechem os microfones, pessoal. Tem uma Coca aqui em Jundiaí, tal, tem um monte de gente que trabalha ali. Isso gera muito, 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 muito emprego, tá? Só que o que acontece? Depois de pagar os funcionários, pagar os impostos, tudo bonitinho, o que acontece com o lucro nessas fábricas? Amores, desliguem o microfone. O que acontece com fecha seu microfone. Vamos lá. O que acontece com o lucro? O lucro vai para os Estados Unidos. Ocorre uma fuga do dinheiro. O dinheiro não fica no Brasil. Quem lucra é os Estados Unidos. São as pessoas dos Estados Unidos, a sede que fica lá nos Estados Unidos. Ocorre uma fuga de dinheiro. Então, nessa época, eles vão fazer de tudo para que o dinheiro fique no país, que o dinheiro não saia do país. Para isso, eles vão ter as suas práticas de proteção da economia, o monopólio comercial e o pacto colonial. O dinheiro não sai, o dinheiro fica sempre do território. Isso faz com que o país fique mais rico, tá? E aí a gente tem uma atividade aqui, nós não vamos fazer porque não vai dar tempo, então é muitas questões, ó, tem umas 5 questões aqui. Sobre essa frase aqui, ó, tá? Onde, aqui fala assim, ó, quem é atribuída essa frase? É um cara chamado Colbert, Jean-Baptiste Colbert. Qual a legitimidade do autor? Ele é ministro da Economia da França, lá do Luís XIV, aquele rei todo espalhafatoso que a gente estudou. Ele fala o seguinte: creio que se permanecerá facilmente de acordo nesse princípio de que somente a abundância de prata num estado faz a diferença da sua grandeza e do seu poder. Então, o que ele coloca aqui? Que ele fala aqui na pergunta 3. Qual que é a preocupação dele? De que os países acumulem metais. A grandeza e o poder de um país só é medido pela abundância de prata. O que ele quis dizer com a palavra prata, né? Prata era usada para fazer as moedas. Qual outro metal que pode ser usado? Ouro. Então, quando ele fala de prata, na verdade, ele está falando de metais preciosos.
E aqui a gente usa outra coisa também, que não são metais, são as pedras preciosas. Diamantes, safiras, rubis, esmeraldas. A gente tem no Brasil algo que a gente chama de semi-preciosas ou pedras brasileiras, que são citrinos, quartzos, cristais, ametistas, águas marinhas. A gente tem várias pedras que elas não são consideradas preciosas, mas elas têm valor também, tá? Valor de comércio grande, usadas para fazer joias e tudo mais. Então, é isso que ele está falando aí. Ele está falando de algo que a gente chama de metalismo. Aqui, ó. A maioria dos estudiosos denomina essa prática de acumular metais preciosos em formas de moeda ou não, porque pode ser moeda, pode ser barra, pode ser pepita, pode ser joias, como metalismo. Então, metalismo é a prática de acumular metais preciosos, tá? Metais, pedras preciosas. Isso vai ser uma base do mercantilismo. Então, a importância, a grandeza, o poder de um país era medido pela quantidade de metais preciosos que ele conseguia acumular. Por isso, não deixar esse dinheiro sair do país. O dinheiro tinha que ficar lá no país, tá? Como que esses metais, essas pedras eram conseguidas? Ou através de mineração, tá? E aí tem um outro problema. Na Europa, essa mineração já não dá mais para fazer, porque eles não possuíam mais reservas de metais. A Europa está sendo explorada desde a antiguidade, lá gregos, romanos, os outros povos e tudo mais. Então, eles já são pobres em recursos. São explorados há mais tempo do que a América, do que a África e tudo mais. E aí eles vão ter menos metais. Aonde eles vão achar mineração? Na América. Brasil, a Espanha, na América Latina. Por isso, Portugal e Espanha se tornam os países mais ricos, porque eles têm muito metais nobres. Quando eu falo muito, era assim, ó, durante uns 100 anos, 150 anos, toneladas de metais por ano que iam para a Europa, saindo da América, tá? Seja na América Espanhola, seja na América Portuguesa. Outra maneira de conseguir era através de produção e comércio de mercadorias. Por quê? Porque países como França, Inglaterra e Holanda não tinham grandes colônias para fazer essa produção, essa mineração, tá? Ficou só para Portugal e Espanha. Então, como que eles conseguiam esse dinheiro? Comércio e produção de mercadorias. Então, eles vão comercializar. A Holanda, por exemplo, ela vai ter a maior companhia de comércio do mundo, a maior frota de navios de comércio do mundo. Eles chamavam de... Como que eles chamavam? Companhia das Índias Orientais. Eram navios holandeses que faziam comércio. Então, eles faziam comércio e ganhavam dinheiro com isso. O comércio era feito era pago com metais nobres e tudo mais, tá? Eu esqueci de falar aqui, ó. Copiem aí. Os países que fazem parte desse mercantilismo todo. Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra são os principais. Qual é o problema aqui? Portugal e Espanha... Oi? Esses países são os que fazem parte do mercantilismo. Exatamente, são os que vão se tornar mais ricos. Se vocês observarem... Pode copiar? Pode copiar. Ó, é que eu acho que não tem mapa nenhum aqui. Mas se vocês olharem um mapa da Europa... Esses países são os países que estão voltados para o Oceano Atlântico, por isso que eles partiram para o mar e tudo mais. Os outros países da Europa não tinham esse acesso, então eles demoraram mais tempo para fazer esse acúmulo, e aí eles não se tornaram tão ricos, tão poderosos, tá? Agora, Portugal e Espanha tinham as grandes colônias americanas, né? Vamos pensar que do México, até de uma parte dos Estados Unidos, até a Argentina lá ao sul, era Portugal e Espanha. E os outros? Fazendo comércio. Então, assim, comércio e manufatura. A Inglaterra produzia muito tecido. Vendia tecidos. Esses tecidos eram pagos com ouro e prata. A Holanda tinha uma grande frota de navios de comércio. Oi? O que está escrito depois de Espanha? Holanda.
É Portugal, Espanha, Holanda, E França depois, né? França e Inglaterra, Obrigado. certo? Aqui ó, é um boxinho que eu falei do absolutismo, a expansão marítima e o colonialismo, que são coisas que a gente vai ver, tá? Então aqui o que vocês precisam entender é que o metalismo é acumular metais preciosos, e isso garantia esse poder todo para esses países. Pode ser conseguido através da mineração, no caso de Portugal e Espanha, foi mineração nas colônias, e por isso aí a gente tem pacto colonial, por exemplo, né? E o monopólio comercial. Pacto colonial, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, só. Então não podia ter navios de outras nações no Brasil. Por quê? Porque Portugal tinha que garantir que, por exemplo, a cana, o ouro, o café, sei lá, as drogas do sertão, que são as especiarias, o cacau, tudo saísse daqui e ia para Portugal, não ia para outro país. Evitar a fuga do dinheiro para outros lugares. Isso é o pacto colonial, tá? Aí aqui eu tenho um texto que eu não vou ler, ele é um texto difícil, de documento histórico, mas eu vou explicar, porque o título já resume um pouquinho. Opa! Ué? Pronto, assim. O texto fala de um privilégio concedido ao senhor Guichard para a manufatura das bazins em Saint-Quentin, tá? Então, primeira coisa, o que são bazins? Bazins é um tipo de tecido, tá? Onde ele fala aqui, ó, produtos de fios de algodão e linho, tá? Tecidos de algodão e linho. Era um tecido diferente, um tecido especial aí que esse cara fazia, esse Guichard fazia. E o que acontece? Esse Guichard, ele era um produtor de tecido dentro dessa cidade chamada Saint-Quentin. Ele chega para o governante ali da cidade, o prefeito, não sei como que chamava na época, e ele pede um privilégio de produção e venda desse tecido. O que é esse privilégio? É um monopólio. Isso, que só ele poderia produzir esse tecido. Então, ele fala o seguinte, que ele estabeleceu uma fábrica desse tecido nessa cidade, nesse reino. Ele gastou muito com o lugar, com tear, né, com maquinário, com matéria-prima, que ele atraiu muitos operários, então ele fez a economia girar ali, né, gerou muitos empregos e tudo mais, e que ele queria que só ele produzisse esse tecido, para que não tivesse concorrente. E para isso ele paga os impostos, lógico. O que acontece? Ele ganha esse privilégio, ele ganha essa proteção. Então, dentro do privilégio dele, só ele, aqui ó, poderia produzir na cidade e em 10 léguas ao redor da cidade esse tipo de produto, tá? Evitando que outras fábricas fossem construídas ali na cidade. Então, só ele podia produzir esse produto. O que acontece? Ele fica rico, porque só ele produz. Todo mundo que precisa comprar tecido, compra desse cara. A cidade também fica rica, porque quanto mais produto ele vender, mais impostos ele vai pagar para a cidade, tá? E estabelece uma multa. Ele fala que ele tem esse direito por 10 anos, tá? E aí, quem desobedecer pode ter, e olha a desobediência, perturbar, inquietar, imitar ou falsificar esses produtos. Então, uma pessoa que fizesse isso, teria o confisco dos produtos e teares e uma multa de 10 mil libras. As libras sempre foram muito caras, tá? 10 mil libras, que seria dividida entre o governo, o hospital da cidade e o próprio expositor, que é o senhor Guichard. Ele consegue esse privilégio, tá? As questões é a interpretação do texto. Eu vou mandar para vocês a correção bonitinho, mas ela é a interpretação do texto. Professora, precisa grifar alguma coisa do texto? Não precisa grifar nada do texto. Esse texto ele é só um exemplo. Por quê?
Porque a gente está falando aqui de uma medida de proteção, né, um protecionismo de comércio, de produção e comércio. Tá? Então, não tem só medida de proteção de navegação, de colônia e metrópole. Tem dentro da metrópole também. Só um produtor pode fazer tal coisa, só uma pessoa pode fazer isso, pode vender isso, comprar isso, tudo mais. Tá? E aqui, ó... Oi? Você vai mandar as respostas na Agenda Edu? Vou sim, tá bom? Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. A prática de uma nação de proteger seus produtores e comerciantes, seja marítimo, seja terrestre, é denominada protecionismo. Então, o protecionismo nada mais é do que o país proteger sua economia. Então, ele vai proteger o produtor, o cara que faz tecido, que faz móveis, que faz sapato. Por isso que alguns lugares são conhecidos, assim, tipo assim, lugares da França que são famosas pela champanhe. A champanhe é só produzida na França, em Champagne. O que a gente toma aqui são espumantes. A champanhe, de verdade, ela só pode ser produzida em Champagne, na França. Tá? O queijo da canastra. Só é queijo da canastra o queijo produzido na Serra da Canastra pelos produtores locais, pelas técnicas artesanais. Tanto que quando é vendido, ele fala assim, queijo tipo canastra. O tipo canastra não é canastra. Ele é uma imitação. Certo? Por que o governo faz isso? Para proteger uma produção local, para não ter ninguém copiando as coisas e vendidas em outro lugar. Tá? Aconteceu no Brasil várias vezes isso, com o tráfico de plantas. Né? Tem uma planta que é tipicamente brasileira, só tem no Brasil, eu não lembro qual é. Tipo o açaí. O açaí é uma coisa brasileira, ela só tem no Brasil, só é produzido no Brasil. Aí alguém vem aqui e rouba, porque isso é roubo, tá? Uma muda da plantinha do açaí e leva lá para a China. E aí chega lá na China, planta e vai crescer a árvore, ele vai começar uma plantação e aí ele começa a vender açaí. Não pode, sabia? Não pode. Isso Isso existe porque tem vários países que têm açaí. Exato. É que eu não sei se eu citei o açaí, mas eu não sei se o açaí ele só tem no Brasil. Mas tem coisas... Mas assim, ele pode até produzir, tá? Mas ele não pode, por exemplo, proibir o Brasil de produzir também. Que isso aconteceu. Aconteceu uma vez de uma pessoa vir no Brasil, roubar uma plantinha, leva essa plantinha para fora, passa pela alfândega, pelo aeroporto e tal, ninguém percebe. E a pessoa produziu um remédio usando essa planta que só tem no Brasil e criou uma patente. Quando você cria uma patente de um produto, esse produto não pode ser copiado. Se ele for copiado, você tem que pagar para a pessoa que tem a patente. E ela esse laboratório, não sei o que, ela patenteou um remédio usando uma planta brasileira. E aí ele perdeu a patente, teve que pagar multa para o Brasil e tudo mais, porque foi roubo. Ele roubou a planta do Brasil, então não pode. Essas são medidas protetivas, pessoal, para proteger a economia, proteger o produto, a produção de um lugar, tá? E isso a gente vai ter muito durante o mercantilismo. Era necessário proteger o produtor nacional para que conseguisse concorrer com os estrangeiros, exatamente como eu falei do perfume. Então, protege a produção de perfume no Brasil para que ele possa concorrer com o estrangeiro, tá? Porque se for barato o estrangeiro, o brasileiro vai comprar o estrangeiro e não vai comprar o nacional. Assim, uma nação venderia mais produtos do que compraria. E aí a gente tem uma... Oi? Não falou nada, professora. Oi? Ninguém falou nada. Ah, tá. E aí a gente tem uma balança comercial favorável. Então, nesse contexto mercantilista, é um país que vende mais e compra menos, compra mais barato e vende mais caro, tá? E aí eu vou lembrar um exemplo para vocês. Produto, matéria-prima
é sempre mais barato do que o manufaturado. Quer ver como Portugal ganhava muito dinheiro em cima do Brasil? O Brasil produzia muita cana. Mas, para transportar a cana, o líquido, ele azeda. Ele fermenta muito rápido e ele azeda. Só vocês comprarem caldo de cana na feira, deixar em casa para vocês verem quanto tempo ele demora para fermentar e fica azedo. A hora que você abre assim, vem aquele cheiro de azedo. Pode jogar fora que não dá para tomar. Então, tinha que produzir, para mandar para a Europa, o melaço, que a gente chama, que é como se fosse a rapadura, que daí a rapadura não estraga mais. Então, no Brasil, eles cortavam a cana, tirava o caldo de cana, fazia o melaço e mandava essa rapadura para a Europa. Lá, ele era transformado em açúcar refinado. Ele era transformado em pó e fica branquinho, tá? E era vendido de volta para o Brasil. O Brasil não podia produzir açúcar, vocês sabiam? O Brasil podia produzir cana, mas não podia produzir açúcar. O Brasil vendia barato o melaço, o caldo de cana, e comprava caro o açúcar pronto. Era assim que Portugal ganhava dinheiro. Tá? Então, é a lógica do mercantilismo. Você comprar barato e vender caro. Produto manufaturado é sempre mais caro do que o produto pronto. Os Estados Unidos mandava algodão, os Estados Unidos produzia muito algodão. Sul dos Estados Unidos, muito algodão para a Inglaterra. A Inglaterra produzia o tecido e vendia o tecido caro, tá? Outras leis de proteção, por exemplo, que o Brasil não podia ter manufatura. As únicas manufaturas permitidas no Brasil era o melaço, né? Porque você faz uma transformação, então gera uma manufatura. Manufatura é quase uma fábrica, tá? Mas não chega a ser uma fábrica. O melaço podia ser feito e podia ser feito tecido para roupa de escravo, que é tipo um pano de chão mesmo, aquele tecido bem rústico. Isso podia, porque para comprar tecido importado para fazer roupa de escravo ficava muito caro. Então, o governo autorizava fazer. Fora isso, nada. Tudo que o brasileiro produzia, consumia era importado. A única coisa que ele não precisava comprar de fora era comida, porque o Brasil podia produzir comida, porque comida não é manufaturado. O resto, tudo tinha que ser importado. Então, o brasileiro, ele gosta do importado porque a vida inteira a gente só pôde comprar importado. Por uns 300 anos, a gente só pôde comprar coisa importada. Certo? Aqui vocês têm que fazer um esquema que represente essa balança comercial, que compra mais, vende mais e compra menos, compra mais barato e vende mais caro, e é assim que os países ganham dinheiro, tá bom, meus amores? Eu vou mandar para vocês as correções, mando o slidezinho lá do mercantilismo para vocês guardarem, porque a gente vai continuar falando disso na próxima semana. Eu Professora. no meu caderno que você escreveu. Muito bem. Ô, professora, Oi. acabei de mandar lá o negócio, o print do mercantilismo. Você mandou no grupo? Mandei. Tá bom. Pro, Oi. qual que eram os países que estavam ficando ricos na época? Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Obrigado. Entrou mais alguém na sala? Quem entrou? Ô, Sora, é o Lucas, eu acho que o Lucas não tinha entrado. Deixa eu conferir só antes de fechar. Pode ser que seja o Lucas. Ô, Sora, você vai mandar ainda hoje ou você vai mandar amanhã? Não, tem mais um, sim. Ah, não, tem 2 Eduardo. Vou tentar mandar hoje. Mas se eu mandar, vai ser à noite, porque depois que eu saio daqui, eu tenho que trabalhar na outra escola e às vezes não dá tempo. Tá?
mas eu vou tentar. Quem me chamou? Eu, Quem é eu? Eduardo. Oi, Eduardo. Então a ordem é comprar menos e vender mais, é isso? Exatamente. Ordem? Pensa o seguinte, ó. Eu ganho 5 mil reais. Se eu gastar 6 mil, eu vou ficar devendo, certo? Uhum. Se eu ganho 5 mil, eu gasto 5 mil, empatou ali, ó. Mas eu não consegui guardar dinheiro. Agora, se eu ganho 5 mil e eu gasto 1.000, eu tenho um acúmulo de dinheiro. 4 mil eu vou acumular por mês. Certo? Com o tempo, eu vou ter uma graninha legal aí para gastar. Para investir, para comprar um carro, comprar uma casa. Então, a lógica é essa. É você ganhar mais do que você gasta. Ou, como você consegue fazer isso? Gastando menos ou comprando coisa mais barata. Eu posso ter uma opção. Eu vou no mercado e ao invés de eu ir no mercado que vende um produto mais caro, eu vou no mercado que vende um produto mais barato. Um atacadão, por exemplo. Ou eu compro numa promoção, né? Tem gente que compra em promoção porque fica mais barato. Tem um rabo passando aqui de um gato. Eu posso ter opções dentro do mercado, porque hoje eu tenho concorrência. Então, no mesmo produto, eu vou comprar, sei lá, tipo, sabão em pó. E ali eu tenho um monte de marcas de preços diferentes. Então, eu tenho a opção de comprar mais barato. Eu não preciso comprar o mais caro. Eu posso comprar ali outros preços, que depende do meu salário. Então, a ideia é você ganhar mais, gastar menos. Certo? Ou comprar mais barato. Dá um jeito de comprar os produtos mais baratos para você sempre ter o acúmulo de dinheiro. Isso a gente faz em casa, que os pais tentam fazer isso a todo momento, para pagar as contas. E isso a gente pode levar para um país todo. País gastar menos e acumular mais dinheiro. E aí o país fica mais rico. Certo? Certíssimo, amores? É bom ter essa reserva de dinheiro, porque no caso de uma crise, vamos pegar num país, uma crise como a gente está vivendo, se o país tem um acúmulo de dinheiro, ele consegue ajudar a população, comprar remédios, comprar um monte de coisas. Os países que não têm essa reserva de dinheiro têm que pedir emprestado, e aí é um grande problema, porque ele vai ficar devendo, e aí gera um monte de problemas, certo? Então, a reserva de dinheiro é boa, principalmente para momentos de crises. Certo, meus amores? Então, ó, beijos para vocês. Até a próxima aula. Pro, Oi. do esquema da balança, como é que é para fazer? Vocês podem fazer uma balancinha, uma mais alta e uma mais baixa, e só escreve assim, ó. Ganhar mais, gastar menos. Pronto. Balança. Na página 8, que pede para fazer o desenho de uma balança. Tá? Essa eu não vou mandar porque eu não tenho. Se eu achar algum slide, alguma imagem pronta da internet, assim, aí eu mando para vocês também como resposta da página 8. Tá bom? Tchau, Sora. Beijos para vocês. Até a próxima aula. Até semana que vem.